E aê, bem-vindo, bem-vinda ao dia de número 6 do nosso japonês Fluência RPG 365, onde eu tô aprendendo japonês. Eu também tô fazendo um vlog. Não sei porque eu tô de fone. Acho que eu tava. Eu tô de fone porque eu tava escutando algo em japonês. Deixa eu tirar aqui, porque esse videozinho aí é um pouco diferente do formato dos outros. Eu quero falar um pouco mais sobre as minhas impressões do Hiragana, o que eu aprendi até agora. Que eu posso dar uma esclarecida para quem tá percorrendo o mesmo caminho junto comigo. O vídeo de hoje, então, é bem específico para o japonês, tá bom? Se tu não tá acompanhando a série, se tu vem aqui para pegar uma dica para outros idiomas, o vídeo de hoje é pouco interessante para você. Se tu tá aprendendo japonês do começo, como eu, pode ser que nós podemos trocar algumas experiências de aprendizado. Eu não sou professor de japonês, eu tenho 11 poliglotas, amigos meus, que criaram um curso de japonês pra mim. Eu tô usando grande parte do meu aprendizado vendo aquele curso. E o que eu vou passar um pouquinho pra você foi o que eu já aprendi de lá. E aprendi a esmo, assim, meio que nas minhas aventuras indo pelo mundo afora aí do japonês, tá bom? Primeira coisa. Eu quero falar então hoje só sobre o Hiragana, beleza? Hoje não é especificamente uma aula sobre... Eu vou só compartilhar o que eu acho interessante, que eu já achei interessante sobre isso. E aí, se você tiver alguma experiência para você me contar, se você tiver alguma coisa para adicionar nessa aula que você acha que seja útil, tanto para o meu aprendizado quanto para as outras pessoas que também estão aprendendo, deixa nos comentários aí do vídeo do YouTube, beleza? Então, eu vou falar basicamente sobre o que eu entendi do Hiragana, para que ele funciona, quantos são, como é que você estuda ele, alguns sites interessantes e as minhas impressões somente do Hiragana. Sim, nessa aula de número 6 aqui, nosso videozinho de número 6, é só sobre o Hiragana, só sobre ele. Eu gosto desse negócio de 365 vídeos, porque eu vou poder falar sobre muita coisa. Coisa um pouco detalhada. Primeira coisa, na aula anterior, na aula não, mas no vídeo anterior desse vlog eu falei que é interessante você ter um mapa de dúvidas, né, para idiomas. Ter tipo um mapa da tua ignorância, um mapa das coisas, dos termos que aparecem. E aí uma das minhas dúvidas foi, pô, beleza, mas para que funciona esse Hiragana? E eu aprendi algumas coisas bem importantes. Primeiro, ele funciona como partes de palavras. Como assim, Eliezer? Partes de palavras. Você tá vendo essa palavra aqui embaixo? Em mandarim chinês, a gente fala aqui, shueshang. Em japonês eu não sei bem como é que a gente pronuncia isso. Mas tá aí, já vou dar uma dica pra você. Vou colocar meu fone de ouvido. Quando tu não sabe como pronunciar uma palavra, tu copia ela e aí vai num site chamado Forvo.com. E aí você, nesse site aqui, tu joga a palavra aqui, dá Enter, ele vai vir a pronúncia. Olha só, vamos ouvir. Gakusei, Yakusei. Então, basicamente isso aqui que é a mesma pronúncia, né? Vai ver que é a mesma pronúncia, ó. gakusei, Essa outra palavra aqui. gakusei, É a mesma pronúncia, viu? Então, como assim, Eliezer? É a mesma palavra aqui e aqui. Sim. O Hiragana, ele forma partes de palavras, muitas vezes palavras inteiras, quando são usadas em kanjis, tá? Às vezes, por exemplo, essa palavra aqui, estudante, ela é usada assim em japonês. Tudo com kanji. Essa aqui seria a palavra estudante também, para uma pessoa que não sabe ler kanji. Então, você poderia usar e representar dessa maneira aqui também. É um modo mais simples de você escrever. E muitas vezes, só vou fazer um Frankenstein aqui, só para te ilustrar o que eu tô querendo mostrar, que é o seguinte, muitas vezes uma própria palavra em chinês, ela tem assim, ó, hiragana aqui e um kanji aqui, ou um kanji aqui no meio, um kanji no começo e mais hiragana, tá? E isso aqui seria uma palavra. Não tô dizendo que isso aqui é uma palavra, só tô ilustrando, tá? Então, o hiragana forma partes de algumas palavras e também representa kanjis difíceis, tá? Como por exemplo esse aqui que eu acabei de escrever. Pera aí, deixa eu colocar no meu mandarim chinês, que em mandarim eu sei escrever. Tá aqui, shueishan, beleza? Basicamente é estudante que tá escrito aí, tá? E em japonês é gakusei. Então, o seguinte, só que aqui tá no tradicional, tá? Na letrinha tradicional. Antes eu tava na simplificada. Então, primeira coisa para que elas servem? Elas servem como formadoras de algumas palavras, tá? Algumas palavras são escritas nela, mas um kanji ou somente escrito em hiragana. Essa é a primeira coisa. Segunda, elas representam muitas vezes kanji difíceis, né? Yakusei é uma, tá? E algumas onomatopeias também elas representam, tá? O hiragana então representa também isso. Como por exemplo, o, a, ne,
esse tipo de som que representa um sentimento, alguma coisa, é formado, aquilo que se chama onomatopeia no português, né? E também funciona como o latido de um cachorro, por exemplo. Então eles usam o hiragana para representar. É basicamente para isso que ele funciona, com partes e palavras, representar kanjis que você não sabe como representa e onomatopeias. Quantos são mais ou menos? Olha, com combinações são 100, se eu não me engano são 106, 106. São 106 kanjis com combinação, tá? 106. Como assim combinação? Como por exemplo, ju, ya, são combinações de dois hiraganas, um junto com o outro. Quando você tem essas duas combinações e contabiliza elas, junto com alguns que são desusados, como por exemplo, esse aqui é um hiragana que é quase desusado hoje em dia, você tem 106 ao total, tá? Aliás, por que você tá dando tipo essa aula? Eu não tô dando aula, eu tô dizendo o que eu aprendi até agora. Tô dizendo como eu tô desbravando o japonês. Eu desbravo idiomas um pouco assim, vou entender como é que funciona. Pra que serve esse negócio? Por que eu tenho que estudar isso aqui? Por que não é de outro jeito? Eu dou uma desbravada, é assim que o idioma começa a fazer mais sentido pra mim, tá? E agora, como estudar? Bom, como estudar é uma parte importante. Aqui eu tô só aprendendo, vou até mostrar no meu próprio link. O que eu tô fazendo? As pessoas geralmente começam a estudar palavras nos idiomas que estão aprendendo, certo? Tipo, quando você vai aprender inglês, você começa a aprender palavras frequentes, como por exemplo, what, hi, run. Palavras que significam alguma coisa. Só que aqui, você primeiro, antes de aprender palavras, você precisa aprender alguns pares. Ou seja, você precisa dar match entre os caracteres e os sons. Porque se você não consegue fazer isso, você não consegue nem aprender palavras. Então imagine o seguinte. Que essa aqui é uma escadinha que tem 2 degraus, tá? Deixa eu dar um... Ué, não tá... No meu negócio não tá abrindo aqui por quê? Um minuto. Aê. Agora deixa eu ver. Ah, agora sim. Olha só. Imagina que essa é uma escadinha que tem apenas 2 degraus, tá? O primeiro degrau e o segundo degrau. Aqui o segundo degrau é vocabulário, aprendizado de vocabulário. Tá? No japonês, você precisa passar primeiro por esse aqui, que é aprender o kana, tá? O kana. Para depois você passar para aprender palavras. No inglês, essa escadinha tem um degrau só. Você sai do zero e começa a aprender palavras. Tá bom? Então, no japonês a gente tem que aprender aquilo que se chama de kana. E uma das partes do kana é o hiragana, tá bom? O kana é um conjunto formado por pelo menos 2 elementos. Hoje em dia eu não sei se tem mais alguma outra coisa aqui dentro. Eu sei que o kana é isso aqui. Hiragana é o Hzinho e o katakana. Tá? Beleza? Hiragana e katakana. E esse aqui é o kana, tá? Que é aquilo que chama de kana. Na minha cabeça, isso tá perfeito. Ou na minha jornada descobrir que tenha mais algum conjunto aqui, tem alguma intersecção, alguma coisa, aí eu venho aqui e falo, aquele vídeo lá tava errado. Mas até hoje, pelo menos do que eu vi até agora, em 6 dias, é mais ou menos assim que é formado o kana, beleza? Então, como é que você tem que estudar? Começar então, pelo menos, aprendendo os pares. Você tem que aprender a dar match entre o som da palavra e o símbolozinho dela, que a gente chama de caractere, tá bom? Então, eu vou abrir o meu baralho de japonês aqui, que é esse aqui, olha só. Eu vou abrir ele aqui. Só que eu acabei de fazer minhas revisões, então eu vou ter que abrir pelo painel. Mas digamos que seja esse daqui. Eu estou aprendendo. Então, você vai ver que vai ter o sonzinho no final, no fundo, mas você ignora o som, tá? Você tem que aprender a dar match nisso aqui. Então, a parte da frente é essa aqui, ó. E você tem que saber que som ele representa. Esses são pares. Esse é o caractere. Você tem que casar com o par, que o par dele é o sonzinho. Então você tem que saber que isso aqui, a gente fala A. Você tem que saber que isso aqui é I. Tem que saber que isso aqui é U. Não é U. Não lembro. Essa aqui é uma das que eu mais erro. É U. Mas é U. Tem que saber que isso aqui é E. Que essa aqui é O. E aí por diante. Beleza? Então você tem que aprender a dar match nos caracteres, como ha, he, hi, ho, hu, ka, ke. Então, você tem que ir dando match nesses caracteres aqui, daquilo que tá apresentando aqui e o que é atrás. Por exemplo, isso aqui é o ki. Né? Então, você tem que dar aprender o parzinho. Isso é você aprender esses hiraganas. Por quê? Porque mais lá na frente, as palavras serão formadas por estes sons que você tá aprendendo aqui. Então, embora você não esteja... você ainda não tá aprendendo palavras,
Uma parte importante do aprendizado você começar por aqui, beleza? Então, te falei o que é o aprendizado para mim do Hiragana Katakana. É aprender esses pares. E o que tu usa? Tu pode usar o aplicativo chamado Kakugo, tá? Mostrei o Kakugo no vídeo passado, há 2 vídeos atrás. Mostrei ele no meu celular. Você também pode usar um deck, vou deixar esses linkzinhos aqui, ó, tudo na descrição do vídeo, desse videozinho daqui, tá? Pode usar esse deck mesmo aqui que eu tô usando, tá? Do Enki. Esse aqui que eu acabei de mostrar pra você. Ai, desculpa, tá, abriu outro aqui. Aqui, ó, esse deckzinho aqui, ó, você pode usar o mesmo, tá bom? Vou deixar o link aqui. E tu também pode escrever num caderninho, como eu fiz. Deixa eu até abrir na imagem maior. Que eu escrevi num caderninho também, olha só. Deixa eu abrir meu caderno pra te mostrar que eu dei uma escrevida também, tá? Embora minha letra não seja, não seja o hiragana mais bonito do mundo, eu escrevi também num caderno. Infelizmente já fui zoado por esse caderninho, mas eu adoro esses caderninhos pequenos, tá bom? Quanto mais simples, pra mim é melhor. Simplicidade vence o mundo, beleza? Então, você pode usar alguns desses métodos. Ou usa o aplicativo, ou usa o deck do Enki, ou usa a tabela, tá bom? Quais desses que você usa, aliás? Bom, eu escrevi a tabela, tenho o meu deck do Enki, desculpe. Tenho o meu deck do Enki que eu tô usando todos os dias, e vez ou outra, quando eu tenho um tempo lá no café da manhã, eu dou uma passadinha no Kakugo, beleza? Alguns sites, então, que eu quero te recomendar, também vou deixar no link da descrição. Se você fala inglês, esse site aqui é bem interessante. É o Tufugo, acho que é. Tufugo. Ele meio que explica cada um dos hiraganas, tá? E ele deixa tipo um desenho aqui, ó, com uma história do lado. Tipo, isso aqui lembra um pássaro. Então você pode meio que fazer um truque de memória, aquilo que se chama de mnemonics, pra você lembrar. Então, por exemplo, isso aqui parece uma abelha, isso aqui parece uma chave. Chave em inglês é key. Então esse aqui é o key, né? Então ele ajuda um pouco você fazer isso, dá várias ideias aqui. Também dá os sons aqui pra tu aprender, beleza? Se tu não lê inglês, dá botão direito e vai para traduzir para português. Provavelmente o teu vai estar aqui traduzir para português, tá? Esse é traduz para o português. Se você conhece um site que tem um guia tão bonitinho assim de ler, comenta aí, deixa aí na descrição aí no teu comentário, mas assim, eu não li esse site, beleza? Por quê? Porque não precisa, né? Só o que eu aprendi até agora já é mais que suficiente. Meus amigos poligotas falando, cara, não precisa nem recomendar o Tofugu, mas eu vou recomendar, vou na colher de chá porque o trabalho dele está legal, tá? Então, mas não é recomendado você usar porque tu só vai perder teu tempo, basicamente, você não precisa aprender nada daquilo ali. Mas tá interessante, tá bom? Agora, minhas impressões sobre isso. Muita gente fala, aprendendo o Hiragana Katakana, fala assim, poxa, mega fácil, tu aprende em 2 dias. Tu pode aprender em 2 dias. Mas eu quero ficar pelo menos uns 15, 16 dias, né, aprendendo isso aí, porque é uma parte importante. Então, quando o povo fala, poxa, Hiragana, o Kana é mega fácil, né? Hiragana, Katakana é mega fácil. Cuidado, eu aprendi 6 idiomas. E eu não tô achando o negócio mega fácil. Não, eu tenho uma certa dificuldade no aprendizado. Sim, eu tenho uma certa dificuldade no aprendizado. Eu demoro mais para pegar as coisas. Você pode me chamar um pouco de burrinho, tá? Então eu sou um pouco burrinho. Eu demoro um pouco para pegar as coisas. Mas eu acabo pegando. Eu tenho o meu ritmo. Então, pode ser que alguém algum dia te falou, poxa, é mega fácil, 2 dias tu aprende. Dá pra aprender em 2 dias, com certeza que dá, mas aprender bem de uma maneira sólida, você pode dar uma demorada aí, tá? Tipo 6 dias, 15 dias, até 15 dias eu acho que dá pra ficar, até mais se tu quiser. Não é um negócio, né, mega complexo, bem simples, mas também não é o negócio mais fácil do mundo, não é um 2 mais 2, beleza? Essas foram as minhas impressões. O que eu vi que melhorou muito a minha capacidade de reconhecimento deles? É eu usar aquela técnica do cramming. Cramming em inglês significa você, tipo, bater, tipo, na cabeça de um martelo, sabe? Pá. Fazer várias vezes. O que eu fazia? Eu pegava um conjunto de 5 a 10 hiraganas. Eu estou pegando, né? Pegava não, estou pegando. Um conjunto de 5 a 10 hiraganas novos. E ficava olhando eles e dizendo qual que era. Fora do Enki, porque o Enki não te permite fazer cramming, né? Não te permite ficar vendo várias vezes a mesma coisa, você acertando ela voltar. O Enki não funciona assim. Então o que eu fazia? Eu usava aquele aplicativo, o Kakugo, que eu te mostrei 2 vídeos atrás. Selecionava de 5 a 10 e ficava só naqueles ali, até eu não cometer mais nenhum erro. E depois eu adicionava mais alguns, né? Eu aprendia vários.
depois mais algum, beleza? Ficava uma meia hora aprendendo, cada cinco novos que eu adicionava, eu ficava mais uma meia hora batendo aí nessa tecla. Melhorou bastante, tá? Minha capacidade de reconhecimento. Ainda não tá perfeita porque, pô, faz nem uma semana que eu tô aprendendo o negócio. Então, e nos primeiros dias aí eu tava bem devagarinho, só planejei. Nos primeiros dias nem aprendi nada, né? Então, tô uns 3 dias aprendendo o negócio direito aí. Então, acho que já tô num bom caminho. Beleza? Se for um vídeo um pouco diferente dos outros, espero que você tenha gostado. Serão vídeos bem diversos aí ao longo desse ano. Acho que tem bastante coisa interessante pra gente ver aí juntos. Tá bom? Se eu lhe fico por aqui, todos os links estão na descrição. Sinta-se livre pra você comentar alguma coisa que você achou que eu falei errado, que você tem pra ajudar as pessoas que também estão aprendendo japonês. Se você tá aprendendo japonês, dá um alô aí, fala por que você tá aprendendo japonês, eu quero me conectar com você, quero saber um pouco mais da tua história, tá bom? Porque essa aqui é o meu dia 6 do aprendizado e daqui mais ou menos uns 360 e poucos dias a gente vai se ver lá quando eu estiver indo pro Japão, espero, né? Espero que o Covid não me... né? O Covid e nenhuma outra situação me impeça de visitar o país, tá bom? Então, se eu lhe fico por aqui, a gente se vê amanhã.